A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Daiana. E o poema de hoje é Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Escritor modernista que influenciou muito a cultura brasileira, muito do que somos hoje. Ele fez essa leitura e fez essa escritura. Selecionamos 4 poemas, Paisagem 1, 2, 3 e 4, e apresentamos para você. Boa leitura! Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Paisagem número 1. Minha Londres das neblinas finas, pleno verão, os 10 milhões de rosas paulistanas, a neve de perfumes no ar, faz frio, muito frio, e a ironia das pernas das costureirinhas parecidas com bailarinas. O vento é como uma navalha nas mãos do espanhol, arlequinal. Há 2 horas queimou o sol, daqui a 2 horas queima sol. Passa um São Bobo cantando sob os plátanos um tralalá, a guarda cívica, prisão. Necessidade a prisão para que haja civilização? Meu coração sente-se muito triste, enquanto o cinzento das ruas arrepiadas dialoga um lamento com o verão. Meu coração sente-se muito alegre, este friozinho arrebitado dá uma vontade de sorrir. E sigo. E vou sentindo a inquieta alacridade da invernia, como um gosto de lágrimas na boca. Paisagem número 2. Escuridão de um meio-dia de invernia. Marasmos, estremeções, brancos. O céu é toda uma batalha convencional de confete brancos. E as onças pardas das montanhas longe, para além vivem as primaveras eternas. As casas adormecidas parecem teatrais gestos num explorador do polo, que o gelo parou no frio. Lá para as bandas do Ipiranga as oficinas tossem, todos os estiolados são muito brancos. Os invernos de Pauliceia são como enterros de virgem. Italianinha, torna tuo paese. Lembras-te? As bancarrolas dos céus azuis nas águas verdes. Verde, cor dos olhos dos loucos. As cascatas das violetas para os lagos. Primaveral, cor dos olhos dos loucos. Deus recortou a alma de Pauliceia num cor de cinza sem odor. Para além vivem as primaveras eternas. Mas os homens passam sonambulando e rodando num bando nefário, vestidas de eletricidade e gasolina, as doenças jocotoam em redor. Grande função ao ar livre. Bailado de Cocteau com os barulhadores de Rossolo. Opus 1921. São Paulo é um palco de bailados russos. Sarabandam a tísica, a ambição, as invejas, os crimes. E também as apoteoses da ilusão. Mas o Nijinsky sou eu, e vem a morte, minha Karsavina. Quá, quá, quá,
Vamos dançar o foxtrot da desesperança, a rir dos nossos desiguais. Paisagem número 3. Chove? Sorriu uma garoa cor de cinza, muito triste, com um tristemente longo. A Casa Cosmos não tem impermeáveis em liquidação. Mas neste largo do Arouche, posso abrir meu guarda-roupa paradoxal, este lírico plátano de rendas mar. Ali em frente, Mário põe a máscara. Tens razão, minha loucura, tens razão. O rei de Túlio jogou a taça ao mar. Os homens passam encharcados, os reflexos dos vultos curtos marcham ao petit pavé. As rolas da Normal esvoaçam entre os dedos da garoa. E se pudesse um verso de Crisfal, no de Profundis? De repente, um raio de sol arisco risca o chuvisco ao meio. Paisagem número 4. Os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando. Rumor surdo e rouco, estrépidos estalidos e o largo coro de ouro das sacas de café. Na confluência, o grito inglês de São Paulo Highway. Mas as ventanias da desilusão, a baixa do café, as quebras, as ameaças, as audácias superfinas. Fogem os fazendeiros para o lar. Cincinato Braga. Muito ao longe o Brasil com seus braços cruzados. Oh, as indiferenças maternais! Os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando. Rumor surdo e rouco, estrépidos estalidos. E o largo coro de ouro das sacas de café. Lutar! A vitória de todos os sozinhos. As bandeiras e os clarins dos armazéns abarrotados. Hostilizar, mas as ventaneiras dos braços cruzados. E a coroação com os próprios dedos. Mutismos presidenciais para trás. Ponhamos-os, vitória, colares de presas inimigas. Enguirlandemo-nos de café cereja. Taratá. E o peã de escárnio para o mundo. Oh, este orgulho máximo de ser paulistamente. E esse foi Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, finalizando aí com esse jazz, porque ele também era músico, né? Era um pianista excelente. Mário de Andrade foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, como você bem falou, folclorista, ativista cultural, um dos grandes nomes do modernismo brasileiro. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1945. E sobre essa poesia que é antiga, mas que ela parece que tem várias modernidades e fala da cidade grande, né? Que é muito estranho também falar sobre eletricidade, gasolina e tal, porque não era algo que eu acho que ele tava assim meio que enxergando no futuro, né, também, não Sim. Tanto no momento. O dadaísmo e o futurismo já estavam batendo na porta, né? O Mário de Andrade, ele trouxe, né? Ele foi um grande teórico de literatura e trouxe toda essa explicação dessa quebra que o modernismo promovia, né? Ante o parnasianismo, que é a escola literária que veio anteriormente. A gente tem aí o episódio do Olavo Bilac. O Via Láctea, que também é um poema muito intenso, né, do Olavo Bilac, que foi muito legal a gente ter trazido ele pela primeira vez, né? O Olavo Bilac é um escritor muito estudado, né, tem muito nome de escola, que faz homenagem a ele, e a gente trouxe esse Via Láctea, que também dá para você sentir um pouco de quem que era esse autor, né? Assim como hoje o Mário de Andrade, acho que esse conjunto de poemas, né, que foram 4,
deu pra sentir, assim, sobre o que é esse escritor, né? O que ele faz. Eu vou trazer primeiro algumas explicações sobre as próprias poesias aqui, vamos comentar um pouco sobre elas e depois a gente fala desse contexto em que o Brasil estava, né? O que estava acontecendo. Primeiro é bem engraçado, você falou, é uma poesia antiga, mas que traz toda a modernidade. Se a gente for pensar em termos de anos, é antigo, né? O ano que vem a gente tem 100 anos da publicação de Pauliceia Desvairada, que foi em 1922, ali na Semana de Arte Moderna. Se eu não me engano, faz pouco tempo que ele entrou em domínio público, né? O Mário de Andrade. Eu não sei alguns anos. Tanto é que eu tava esquecendo do Mário de Andrade, você que me lembrou, né? Você, o Mário de Andrade é o meu! Nas pesquisas aqui para encontrar os textos, acabou surgindo o nome dele e a gente viu que não tinha feito nada ainda. Mas como a gente fala, né? Esses autores às vezes têm romances muito famosos, né? Como o Macunaíma dele. O romance dele que é muito famoso, você conhece pelo romance. E aqui no Leitura a gente faz os poemas e os contos, né? Então, às vezes, esses grandes autores de romance não passam, assim, pelo nosso radar, né? Porque a gente até nem considera fazer episódio, porque a gente sabe que é um romance gigante que não vai dar de fazer. Quem sabe um dia fazer um livro inteiro aí. Mas, se alguém pagar nós, a gente faz um livrão aí. Pagar nós, né? Tem a ver com o que a gente falou ali no comecinho, as primeiras batidas do episódio de hoje. O nosso financiamento coletivo tá no ar, né? apoia.se/leitura de ouvido. Que desde do começo ali, não do começo do podcast, mas desde que mais pessoas começaram a ouvir a gente, né? Várias demonstraram esse interesse de apoiar a causa em si, né? A gente até tava pensando assim, nossa, vamos fazer vários sistemas de recompensa, dar várias coisas, produtos e tal, para as pessoas que nos apoiarem. Mas a gente vê que muitas das pessoas que querem apoiar a causa da leitura e o trabalho que a gente faz, né? Não tanto para receber alguma recompensa, apesar de a gente estar oferecendo algumas recompensas lá também, né? E o próprio episódio, né? Gratuito todas as semanas. Mas a gente recebe muito incentivo dos nossos ouvintes e a gente agradece aqui a todos vocês. São leitores de verdade, né? Leitores árduos aí, que é um nicho muito, muito específico. A gente sempre fala, né? O nicho que ouve a gente é um nicho bem específico de pessoas que adoram ler. Então, muito obrigado. E a gente ama todos vocês. Bom, deixa eu falar aqui do Arlequinal. Tem umas palavras ali que eu ainda não sei o que é. Vamos falar. Arlequinal, né? A gente vê que apareceu em 3 das poesias, se não me engano, em 3 das 4 que a gente trouxe apareceu. E é um termo ligado a carnaval, é um personagem, né? Pitoresco, que ele brinca com esse cenário brasileiro. É bom falar que hoje, neste momento, os grandes teóricos e professores de literatura, de língua portuguesa, estão se preparando para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, que vai ser no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, a gente tem esse centenário acontecendo. Olha só, gente, então vamos falar, deixa eu falar o que eu prometi que ia falar, né? Eu ia falar dos poemas primeiro, depois do modernismo em si. Então, assim, o paisagem número 1, a gente vê ali uma presença muito grande do frio. Mas se você acha que tá frio, pode piorar. Na paisagem número 2, a gente tem o termo até invernia e o termo gelo aparecendo nas poesias. Ele trata confetes brancos. Eu interpretei esses confetes brancos como nuvens no céu. Já era ali a cidade da garoa, né? São Paulo. Aquela cidade cinza. Já era naquela época, né, que ele descreve muito bem. E é muito estranho, porque parece que ele tá descrevendo a cidade, assim, até hoje, né? E na paisagem 2 ainda, ele fez um link bem legal, que tem uma relação muito forte com o povoamento de São Paulo, que ele fala, italianinha, volta pro teu país. Lembra dessa parte? Que tá Sim. Até em língua estrangeira. Então ali eu vi essa leitura, assim, de pano de fundo, toda essa cultura de imigrantes, né, que vieram para todas as regiões do Brasil, mas que subiram para São Paulo também. Daí ele lembra que na Itália tava um verão naquele momento, com cascatas, todo primaveral, né? E daí vai pra primavera, né, pras cachoeiras e rios verdes e tal, e daí volta pra ali a desgraça, né? O frio, invernia. E a paisagem 3 começa com uma chuva muito forte, né? Uma chuva torrencial e, de novo, aquela crítica social, né? Falando do guarda-roupa paradoxal que é necessário para viver em São Paulo. Tive que pôr jazz de fundo, né? Porque falou de chuva. Se você tá no lugar mais inóspito e mais
desgraçado que tem, mas se você tá ouvindo jazz ali enquanto chove, você se sente em, sei lá, Nova York, que né? Que dia maravilhoso, né? Bom falar que Pauliceia, então, né, já está claríssimo, mas vamos falar verbalmente, é uma grande homenagem a São Paulo, né? A cidade onde ele nasceu e morreu. Se você estiver na fila do Detran e você tá com o jazz ouvindo e tá chovendo lá fora, nossa, vai mudar teu dia. Hoje não tem mais muita fila, né? Não, hoje tem vários agendamentos online, né? Ainda mais em tempos de pandemia. Ainda bem. Ó, então o nome completo é Mário Raul de Moraes Andrade. O Mário de Andrade, apesar de ter passado boa parte da sua vida em São Paulo, ele fez umas viagens para o norte e para o nordeste. Você citou o Macunaíma ali, ele foi um grande folclorista brasileiro também. Então é muito legal que em Macunaíma a gente tem toda essa parte, assim, tem as rapsódias também, tem as partes culturais muito fortes, né? A miscigenação brasileira, a questão dos povos originários, né? Que o próprio Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Todo mundo deve ler. Quem não leu, deve ler. Quem leu, pode reler, porque é um grande cenário. É o primeiro malandro brasileiro, né? Que ele traça ali pra gente pensar sobre o nosso país. E quais seriam os contemporâneos aí do Mário de Andrade? Você falou do Olavo Bilac? O Olavo Bilac chegou a ser um contemporâneo dele? O Olavo Bilac veio antes, né? Mas sim, eles conviviam. Mas o que... Sabe qual era o grande... Falando das interartes, né? O Mário de Andrade, ele era muito amigo e admirador do Cândido Portinari. Ah, sim, compositor. Então, ó, em 1917, quando o Mário estava com 24 anos... Ele se formou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. E ao longo da sua vida e obra, né, ele fez vários textos e estudos, inclusive teóricos, sobre a música. Parece que é uma época que estava acontecendo muita coisa, né? Essa Semana da Arte Moderna, assim, parece que foi meio que uma renascença até, né, da arte nacional. Aí. E é o Rê mesmo, Rê de reviravolta, que trouxe... a própria Revolução Industrial. Então, o modernismo bateu as portas do Brasil, ressoando o que estava acontecendo na Europa, né? Essa nova maneira de viver que veio importada de lá, quebrando esse rigor formal do parnasianismo, que o próprio Olavo Bilac já quebrou um pouquinho ali, apesar de ser um dos maiores representantes parnasianos, né? Que ali, lembrando, deriva de Paris, né? Então, a gente tem sempre a Europa influenciando os movimentos brasileiros. Mas essa reviravolta aí que você citou, né? Essa revolução, vem aí mesmo com a luz elétrica, a rapidez dos automóveis, a produção fabril que estava cada vez mais em larga escala, essa transformação geral aí na sociedade e nas próprias relações humanas. A gente sabe que quando a modernidade entra, a tecnologia vem, muda totalmente a nossa forma de se relacionar. O grande exemplo é o que a gente está vivendo hoje, né? O ano passado e nesse, mudou tudo nas relações humanas. E quanto mais vai evoluindo, mais rápido evolui, né? É assim que funciona a tecnologia. E acho que ele já enxergou isso naquela época. Não só enxergou, como ele muito bem teorizou. O prefácio interessantíssimo é muito famoso em Pauliceia Desvairada. Ali, o Mário de Andrade, ele fundou o desvairismo, né? Já que é desvairada... Tá, essa palavra ele inventou, então? Ou a gente usa desvairado hoje por causa dele? Não, a gente já existia essa palavra, só tá. que ele fez ela ficar popular nesse sentido, né? E o prefácio interessantíssimo, que tem esse nome, assim, o íssimo no final, eu fiquei com muita vontade de eu achei que você estava falando que ele é interessantíssimo. Não, é o título mesmo, Lucas. É o título e eu fiquei com vontade de trazer esse ensaio, não só esse, como outros que o Mário tem. Quem sabe, você leitor de ouvido, quero te ouvir. Tá, agora eu quero te ouvir. Se você quiser que a gente traga algum ensaio do Mário de Andrade pro nosso podcast, como esse prefácio que assim elucidador demais sobre a cultura brasileira, a identidade nacional. Isso, manda suas sugestões pro leituradeouvido@gmail.com ou siga lá a gente no Instagram, @leituradeouvido, que a gente lê todos os directs e responde. Que você pode nos sugerir lá suas ideias, ou compartilhar alguma experiência que você teve aqui com o podcast, que até a gente pode ler aqui, né, nos comentários finais. Então, eu quero falar dessa poética do que a gente ouviu ali, né? Ele, no próprio prefácio, ele traz o que ele está fazendo com essa mudança que o parnasianismo trazia, que os próprios poetas de antes, com as rimas e métricas, fizeram durante todo esse tempo antes da Semana da Arte Moderna. Então, eles vieram trazer uma grande bandeira, que é a bandeira da liberdade para escrever.
Aí ele explica o que ele faz nos versos. Ele fala que ele está formando harmonias. Uma harmonia, por exemplo, é uma combinação de sons que tem uma certa simultaneidade entre si, como ali naquele poema que a gente ouviu, arroubos, lutas, setas, cantigas, povoar. Ele explica que ao invés da melodia que a gente tinha naquela frase gramatical dos decassílabos, das redondilhas propriamente ditas que eram praticadas nas poesias, ele tem o acorde harmonioso, né? O verso harmonioso. Não só com palavras, que seriam as notas, comparando com a música, como ele muito bem tinha essa formação, mas sim com frases, formando melodias, que ele faz ali a polifonia poética. Em Pauliceia Desvairada, a gente tem o verso melódico, como no exemplo, São Paulo é um palco de bailados russos, que não tá em uma das poesias que a gente trouxe, em outra. E também tem o verso harmônico, a cainsalha, a bolsa, as jogatinas. É outro exemplo. E também a polifonia poética que eu acabei de falar. O exemplo da polifonia é a engrenagem trepida, a bruma neva. Então a gente tem... Por que a gente tem a polifonia poética? A gente tem a questão de um verbo relacionado ao substantivo que ele trouxe. Então, a engrenagem trepida, a bruma neva. Entendeu? Sim, muito difícil de falar também, né? Então o modernismo veio muito para quebrar também muitos paradigmas que tinha, né? De você seguir determinadas métricas e determinadas estruturas, né? E assim como na música também, era seguido sempre uma mesma métrica ali, uma estrutura específica e tal. E com artistas até como Bob Dylan, né? Inclusive o Bob Dylan tem músicas que ele não rima de propósito, né? Não rima uma palavra com outra de propósito ali para dar essa... chamar a atenção, né? Porque a gente tá tão acostumado a ouvir em poesia e em música a palavra final rimar, né? Da frase seguinte, que a gente fica meio que no subconsciente. Quando isso é quebrado, você meio que, opa, tem algo diferente acontecendo, deixa eu prestar atenção. Bem legal isso que você falou, porque a gente percebe a ruptura com a quebra mesmo, né? Com a mudança de comportamento. Tem até uma música do John Mayer, agora trazendo pro moderno, uma música do John Mayer que ele não rima também, propositalmente, várias partes, várias estrofes ali. E ó, só pra você perceber como é que é feito isso, né, na estrofe da música. A música The Age of Worry, do John Mayer. Vou fazer em inglês aqui só pra... que a música é inglesa. Close your eyes and clone yourself. Build your heart an army to defend your innocence while you do everything wrong. Então, tipo, nada rimou aí. e dá certo, né? Não é porque tem que rimar aqui pra dar certo, né? Deu certo e como vem dando com vários estilos de música. Muito bom. E o modernismo, então, é um movimento irreversível no nosso país, né? E é comemorado por décadas. Olha que curioso, é um dos únicos acontecimentos que é comemorado por décadas. Só não foi na década de 32, por causa do cenário de guerra que a gente tinha, né? O que acontecia no país, mas de 42, 52, 62, sucessivamente, a cada década existe a comemoração da Semana de Arte Moderna. São Paulo, nessa época, era província, Lucas. Ainda era uma província e o Rio de Janeiro era o centro legitimador da cultura do país. Mas o modernismo foi um movimento tão forte que ele chegou em 10 estados brasileiros. E esse chegar em cada estado, ele teve, assim, diferentes conceitos de nacionalismo sendo desenvolvidos em cada grupo. Esses conceitos tinham pontos de convergência e de divergência. E viviam também em tensão, mas... o ponto comum entre eles foi sempre a liberdade, que é a grande bandeira do modernismo. Não só nos estados, né? Ele passou ali pela América Latina, eu acho que chegou na Argentina, né? Também foi um movimento assim geral. Sim, veio da Europa pra cá e pegou geral, né? Todo mundo se inspira sempre. A Europa acontece sempre tudo primeiro. Então, acho que eu deveria ganhar um prêmio, porque eu consegui mencionar John Mayer numa discussão sobre Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade. Então pode me mandar algum prêmio aí que eu mereço. E sobre semana que vem a gente vai ter algo muito especial, né? Que inclusive você ficou com medo até depois de descobrir que a gente tava querendo fazer um conto de terror, né? Um conto assustador, assim. E a gente faz algum tempo que a gente tá de olho no Bram Stoker, pra fazer um conto do Bram Stoker aqui no Leitura de Ouvido.
E você leu, né, um conto dele que a gente vai fazer semana que vem. Eu gosto de me antecipar nas pesquisas sempre que possível, né? Já tô ansiosíssima, acho que hoje mesmo já vou gravar esse texto pra gente ter bastante tempo pra produzir, vai ficar espetacular. Qual que é o nome do conto, então? O Hóspede de Drácula. Então fica ligado, sexta-feira, o próximo episódio, O Hóspede de Drácula. Vamos prometer que você vai ficar com medo de madrugada depois pra ir no banheiro. Eu só fui pro quarto com tudo apagado, segurando o braço do Lucas, pra você ter ideia. Então agora a gente meio que se ferrou, né? Porque a gente ergueu a expectativa lá em cima. Agora vamos ter que cumprir, né? Com isso que a gente falou. Então, mas vai ser assustador, vai ser muito bacana pra gente ver você lá. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.